Boa tarde, boa noite, meus amigos. Você tem uma identidade, não tem? Todos nós temos uma identidade. Essa identidade fala muita coisa sobre nós. E às vezes nós temos uma carteira funcional, temos até um crachá que diz bastante sobre a gente. Será que nós já mudamos a nossa nova identidade? Ou será que nós, ou muitos de nós, no campo espiritual, ainda usamos a velha identidade? Nós precisamos ter uma nova identidade. Porque no campo espiritual, no campo doutrinário, no campo moral, em todas as áreas da vida humana, quando nós passamos a estar sob a direção da palavra de Deus e sob a direção dos profetas, dos apóstolos e de Jesus Cristo, e sob a atuação do Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, nós temos que ter uma nova identidade. Porque a velha identidade serve para o mundo secular, mas a nova identidade não serve para a cidadania cristã. Eu estou falando de uma identidade moral e espiritual. Muitas pessoas têm uma identidade em que você pode identificar ali um compromisso com o mundo. E há muitos homens e mulheres em que você pode identificar um compromisso moral e espiritual com a vontade de Deus, manifesta em Jesus e manifesta na palavra revelada. Muitas pessoas querem ter uma velha identidade e andar em um novo caminhar. Isso causa confusão. Muitos de nós continuamos a ser estrangeiros, porque nunca regularizamos a nossa situação. Outros são apenas forasteiros que chegam, ficam algum tempo e saem. E ninguém sabe de onde veio, o que fizeram e para onde foram. Então nós não podemos mais ser forasteiros nem estrangeiros, mas concidadãos. Concidadãos dos santos. Nós temos que ter uma nova cidadania. E essa nova cidadania nos exige uma nova identidade. Uma identidade que diga quem nós somos, qual é a nossa disposição de espírito, as nossas intenções, o nosso discurso, qual é a tendência do nosso discernimento das nossas decisões. Sim, todo homem espiritualmente e moralmente renovado, ele tem uma nova identidade. Ele deve exibir, ele deve providenciar a sua nova identidade. Nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19, em que ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Ele está dizendo aqui que pela palavra de Deus, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, os que estavam perto e os que estavam longe, os que eram judeus e os que eram gentios, têm agora a oportunidade de estar conciliados em um mesmo espírito, como está no verso 18. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Espírito com E maiúsculo é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, Ruach HaKodesh. Então, nós temos que providenciar uma nova identidade. Uma nova identidade que nos identifique como concidadãos dos santos. E, como diz Paulo aqui, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Eu tenho uma mensagem em que eu vou separar uns 5 ou 7 itens só para nós comentarmos. Para nós termos uma nova identidade, é necessária a efetiva intervenção de Deus. Essa é a primeira parte, a parte mais importante.
Nós homens somos capazes de pintar, lapidar, nós somos capazes de esculpir, nós somos capazes de moldar, dobrar, revestir, até mesmo transformar muitas coisas como os metais, mas o espírito não. Nós conseguimos, digamos, revestir o espírito com ensinamentos, condicionamentos, com certos recursos humanistas e iluministas, mas a transformação do espírito do homem e da mulher só é possível através da intervenção efetiva e soberana de Deus. Somente por intermédio da palavra revelada e da atuação do Espírito Santo de Deus, como é vontade e autoridade concedida por Jesus, é que o homem pode ter o seu espírito renovado, regenerado, reestruturado. Não se trata de conhecimento e não se trata de revestimento. Não se trata de uma nova aparência, mas de uma estrutura nova. Isso é bem mais profundo. E só o Espírito de Deus é capaz de modo efetivo e soberano, transformar o nosso espírito em um novo espírito. Como fala muito bem disso o profeta Ezequiel no capítulo 36, se não me engano, a partir do verso 25. É necessária a efetiva intervenção de Deus. E nós temos aqui essa passagem em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, em que o apóstolo Pedro diz: "E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer." Então, a nossa capacitação cristã, moral e espiritual não vem apenas por ensinamentos, leitura, vem pela regeneração e reestruturação do espírito por atuação soberana de Deus. E como Jesus disse a Nicodemos, pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, que é o nascimento do alto, uma reestruturação. Em segundo lugar, deixar morrer o velho homem. Muitas pessoas, mesmo dentro das congregações, ainda guardam a identidade do velho homem mais afim às coisas seculares e até às coisas pecaminosas. E ainda não deixou morrer o velho homem para que nasça o novo homem. Então é necessário que nos submetamos à palavra revelada, à obra salvadora de Jesus, soberana, e à atuação do Espírito Santo de Deus. Porque somente dessa maneira nós vamos fazer morrer o velho homem e nascer o novo homem. Esse é o verdadeiro batismo, é a transformação espiritual. Também na carta aos Efésios, no capítulo 4, um pouco mais à frente, nos versos 22 e verso 24, Paulo nos diz: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior, quer dizer, nos despojarmos dos procedimentos anteriores, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, somente a atuação soberana de Deus pode fazer morrer o velho homem e nascer a nova criatura, moral e espiritual, em justiça e em santidade. Em terceiro lugar, para uma mudança radical de conduta. Sim, as pessoas do mundo têm uma conduta contextualizada. É aprovada pelo mundo, copiada desse mundo. Mas o homem e a mulher cristã, eles não têm a mesma conduta que as pessoas do mundo. Estamos inseridos
na sociedade. Mas, a partir do ponto de vista do mundo, nós nos tornamos pessoas diferentes. Nós somos vistos como pessoas diferentes, que têm atitudes diferentes, um discurso diferente, opiniões diferentes. Na hora de nós decidirmos e de nós avaliarmos, há uma diferença muito grande em nós. Porque nós precisamos mudar a nossa conduta quando nós nos transformamos em homens e mulheres cristãos. E essa nova identidade vai ser também demonstrativa, vai constar dessa identidade a nossa nova conduta. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 14, verso 15, diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso entendimento. Eu diria ainda, em todo o vosso entendimento, em todo o vosso proceder. Então, 1 Pedro, capítulo 14, verso 15. Mudança radical de conduta. Isso nos dará direito a uma nova identidade, de concidadão dos santos. Para nós assumirmos um novo compromisso. Muitos de nós tínhamos antes um grande compromisso com as pessoas do mundo e com os parâmetros estabelecidos pelo mundo. Os homens do mundo pensam ser livres, mas na verdade eles são cativos dos preceitos, dos consensos e dos protocolos estabelecidos por essa sociedade. E essa sociedade está espiritualmente e moralmente em queda livre, em decadência. Isso é mais do que evidente, não é preciso nenhuma prova testemunhal, nenhuma prova documental para nós sabermos que a nossa sociedade está indo para o fundo do poço, se me permitem isso. É a adulteração de valores, da pessoa humana, dos relacionamentos, dos matrimônios, da família e das instituições. Então, não existe argumento para o mundo. Por mais envaidecido que seja o mundo, ele tem um compromisso com as coisas erradas. E Satanás é o príncipe desse mundo. Mas nós temos um novo compromisso. A partir do momento em que somos convertidos, temos uma fé genuína e bíblica, não se trata de uma fé inteligente. Não se trata de entender a obra salvadora de Jesus. É entender e incorporar essa obra salvadora de Jesus em nosso proceder. Isso nos dá um novo compromisso. E o apóstolo Pedro, também em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nos diz um verso já bastante comum entre nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não é o povo que conquistou, é o povo que foi adquirido. Isso muda completamente o aspecto doutrinário que muita gente pensa andar dentro de um nível, digamos, cristão e está completamente na contramão. Então, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, assumirmos um novo compromisso com a palavra, com o ensinamento de Jesus, dos profetas, dos apóstolos e da palavra revelada. Também para nos subordinarmos a uma nova direção. O mundo tem diversos diretores. Todo mundo tem alguém sobre a sua cabeça dando ordens e estabelecendo valores. Os meios de comunicação todos querem estabelecer os seus valores. Nós sabemos disso. Os psicólogos sabem disso. Os sociólogos sabem disso. Os educadores sabem disso.
os governantes, administradores, o comércio e também a indústria querem impor ao homem, e conseguem, com relativa facilidade, os valores que eles desejam. Mas esses valores que o mundo deseja não são os valores desejados por Deus, estabelecidos nas Escrituras. Então, quando nós nos convertemos, nós saímos de uma velha direção e partimos para uma nova direção. Nos submetemos a uma nova direção, que visa o amor, que visa a santificação, que visa uma retidão moral e espiritual. Não nos transforma em pessoas religiosas. Não, o verdadeiro cristianismo não forma religioso. Ele forma cidadãos do reino de Deus. Religioso é uma coisa, é fácil. É muito fácil formar uma pessoa religiosa. Agora, difícil é fazer um cidadão do reino de Deus. Isso é difícil. E muita gente não consegue. Tem muita gente que consegue ser, digamos, exímio em certas doutrinas e ser profundamente religioso, que muitas vezes esconde muitos defeitos e muitas falhas, mas o cidadão do reino de Deus, ele é diferente, porque ele tem uma nova direção, um novo compromisso, uma nova imagem. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Jesus mesmo diz: mas o ajudador, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Esse, não são esses, é uma pessoa. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Então, todo homem e toda mulher cristão que experimenta uma verdadeira fé bíblica, uma fé de compromisso, uma fé regeneradora, uma fé que nos faz nascer do alto, nascer de Deus, nascer da água e do Espírito, esse tem uma nova direção na sua vida. Por isso, o poder transformador da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa direção é inteiramente nova. Nós temos uma nova direção em todos os aspectos. Se algum homem ou mulher cristão não está sob nova direção em algum aspecto da sua vida, é porque não está deixando que a palavra de Deus, não está deixando que o Espírito Santo atue amplamente em sua vida. E para nós terminarmos, são mais de 10 itens que eu coloquei, mas eu só vou citar mais um. Para nos apoderarmos de uma nova herança. Sim, nós devemos ser concidadãos dos santos. Tirarmos uma nova identidade, conquistarmos uma nova identidade, que na verdade foi conquistada por Jesus, mas nós temos que providenciar, por intermédio do Espírito Santo e da palavra, essa nova identidade, para nós podermos nos apoderarmos de uma nova herança. Não se trata de um legado, é uma herança realmente. Paulo, em Gálatas, capítulo 4, no verso 7, diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Amém? Muita gente continua sendo escravo do mundo e dizem às gargalhadas: eu sou livre, eu posso tudo. Mal sabe ele que é um pobre, cego e nu, como diz a Bíblia. Mas aquele que é uma nova criatura, nascido pelo lavar da regeneração e pela renovação do Espírito Santo, esse que é uma nova criatura, que agora porta uma nova identidade, e que é concidadão dos santos, e que é filho de Deus, ele está apoderando-se de uma nova herança. Uma herança para essa vida e uma herança para a vida eterna. Amém?
Então, nós citamos aqui que para nós termos uma nova identidade é preciso uma efetiva intervenção de Deus em nossas vidas, através da palavra e da atuação do Espírito Santo de Deus. É preciso deixar morrer o velho homem, é preciso uma mudança radical de conduta, é preciso assumir um novo compromisso, nos subordinarmos a uma nova direção e para que nos apoderemos de uma nova herança também. Então vamos providenciar a nossa carteirinha nova, né? Para nós andarmos com ela no bolso, no coração e no entendimento. Uma nova identidade que denota, consegue identificar um novo homem, uma nova mulher, um novo compromisso, uma nova direção, uma nova herança, uma nova capacitação, um novo caráter, um novo homem ou uma nova mulher, e é demonstrativa da efetiva intervenção do poder de Deus em nossas vidas. Vamos tirar a nossa nova identidade. Não vamos usar como homens e mulheres de Deus a velha identidade desse mundo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.